Oi, gente, bom dia. Conforme eu prometi, estou gravando então a resolução do desafio das motocicletas. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é identificar quais são os elementos que nós temos que descobrir. Então, no enunciado, a gente tem que, durante uma prova de motocross, alguns participantes abandonaram essa prova por diversas razões, e tudo isso que eu estou dizendo está descrito dentro do enunciado. O que se pede é para que a gente descubra o número de inscrição de cada um dos corredores que abandonaram a corrida, em que volta cada um deles abandonou, qual era a classificação deles no momento em que eles abandonaram e, aqui mais para baixo um pouquinho, qual foi o motivo do abandono. Então a gente vai ter lá todos esses dados que eu coloquei nesses quadrinhos, tem dentro do enunciado. Basta você prestar bastante atenção e ir extraindo esses dados, certo? Então a gente tem os corredores que abandonaram foram o Celso, Edson, Luciano, Manuel e Salvador. E aqui nessas tabelas que eu criei, eu sempre resolvo esse tipo de problema assim, com essas tabelas. Eu distribuo todas as informações que eu vou ter que passar, que eu vou ter que descobrir. Muito bem. Nós temos as dicas para nos ajudar a descobrir, a desvendar o mistério, né? E o mais importante é o seguinte, gente, esse tipo de questão, ele tem a finalidade de nos ajudar a desenvolver o raciocínio. Ele exige que a gente se concentre dentro daquelas pistas e, por eliminação, a gente vá chegando às nossas conclusões lógicas. Nenhum momento durante a resolução do exercício eu posso supor qualquer coisa, porque uma única suposição que eu fizer errada vai desandar toda a estrutura da resolução do exercício. Outra coisa que é importante é a gente fazer várias leituras do enunciado. Por quê? Na primeira leitura a gente vai marcar o que tiver óbvio. Da segunda em diante, algumas coisas já podem ser concluídas. Então, esse tipo de questão a gente lê 2, 3, 4, 5, 10 vezes, se forem necessárias, para que a gente consiga chegar a uma conclusão lógica sobre quem foi o participante que abandonou em qual volta, por qual motivo, qual era a sua classificação no momento do abandono e qual era o número de inscrição desse candidato, tá bom? Desse corredor. Então vamos começar. Bom, na dica número 1, ele vai me dizer que o que fica óbvio na primeira dica é que o Edson não abandonou a prova nem por uma poça d'água e nem porque um colega atrapalhou ou derrubou, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no motivo e se o Edson não caiu por causa da poça d'água, eu vou colocar um X aqui. Se ele não caiu por causa de outro corredor, eu vou colocar um X aqui, certo? Ainda na primeira dica, ele me diz que o Edson não abandonou a prova nem na segunda e nem na sexta volta. Então eu venho aqui na volta do abandono e marco que o Edson não abandonou nem na segunda. Se eu conseguisse clicar aqui, ia ser bem mais legal. Nem na segunda, nem na sexta volta, ok? E me diz ainda na primeira dica que o Edson não tem o número de inscrição 37. Então, o 37 não era o Edson. Eu sempre adoto esse critério de ir colocando X nas eliminações. O que sobrar em branco é referente àquele elemento, àquele indivíduo, tá bom? Beleza. Na segunda dica, eu consigo visualizar que o Manuel tinha um número de inscrição superior ao de Salvador e inferior ao que caiu na poça d'água na segunda volta. Do que eu posso concluir nessa dica? Ora, gente, se o Manuel tinha número de inscrição superior ao do Salvador e inferior ao do cara que caiu na poça d'água na segunda volta, significa que nem o Manuel, nem o Salvador
caíram na poça de água na segunda volta, certo? Então eu venho aqui e marco que nem o Manuel e nem o Salvador caíram na poça d'água. Vocês entenderam por quê? Olha só. Manuel tem número de inscrição superior ao do Salvador, certo? Então, o número de inscrição do Manuel é maior que o do Salvador. E o número de inscrição do Manuel é menor do que o cara que caiu na poça d'água na segunda volta. Então, nenhum dos dois caiu na poça d'água na segunda volta. Nem o Manuel e nem o Salvador. Ok? A gente já pode até fazer uma anotaçãozinha aqui, se vocês quiserem, que o cara que caiu na poça d'água... Peraí que é difícil escrever d'água. Saiu na segunda volta. Mas eu ainda não sei quem é esse cara. Então eu deixo só anotado aqui para não esquecer. Na hora que eu descobrir quem é o cara que caiu na poça d'água, eu automaticamente já sei que foi na segunda volta que ele saiu. Tá bom? Beleza. Dica número 3. O concorrente de número 15 não estava nem em primeiro lugar e nem em sétimo lugar quando abandonou. E nem saiu por causa de outro participante, nem por causa de pneu furado. Beleza? Mas eu não sei quem era o número 15. Então, quando eu descobrir quem era o número 15, eu já vou poder eliminar o pneu furado dele, já vou poder eliminar o outro participante, vou poder eliminar o primeiro e o sétimo lugar de classificação quando ele saiu. Porque eu sei que ele não tem nenhuma dessas características, mas eu não sei quem é o 15, então vou ter que esperar um pouquinho, vou ter que ter paciência. Não é nessa leitura que eu vou conseguir fazer essas marcações. Por isso que eu disse para vocês que a gente tem que ler muitas vezes. Muito bem. Dica de número 4. O Celso saiu da corrida uma volta antes de quem escorregou nas folhas secas. Ora, então, se eu sei que o Celso saiu da corrida antes do cara que escorregou na folha seca, então eu venho aqui no motivo e marco que o Celso não escorregou na folha seca, né? Porque ele saiu antes do cara que saiu por esse motivo. Se ele saiu uma volta depois do corredor de número 28, então ele não pode ser o número 28. Na dica diz que ele saiu uma volta antes de quem escorregou nas folhas secas e uma volta depois do corredor de número 28. Então eu vou lá em cima, na inscrição, e eu já sei que o Celso não é o número 28, né? Porque ele saiu uma volta depois do corredor de número 28. O Celso, ainda nessa dica, eu vejo que ele não abandonou a corrida por causa de uma poça d'água. Então eu venho aqui e marco que a poça d'água também não foi o problema do Celso. Vejam só, prestem atenção. Nas dicas que eu tenho até aqui, e eu estou ainda na dica de número 4, eu já vou visualizar aqui que o Celso não caiu por causa da poça d'água, o Edson não caiu por causa da poça d'água, o Manuel não caiu por causa da poça d'água e o Salvador não caiu por causa da poça d'água, certo? Então eu já consigo concluir que o Luciano caiu por causa de uma poça d'água. Então eu já venho aqui, ó, aqui embaixo tem eu fiz um quadrinho pra gente ir colocando as conclusões que a gente chegar, tá? Pra ficar facinho pra gente visualizar depois a solução correta. Tô meio gripadinha, vocês já perceberam, né? Vamos chegar pra cá. Então eu já sei que o Luciano caiu por causa de uma poça d'água. Poça d'água, beleza? Se o Luciano caiu por causa da poça d'água, então eu já posso marcar, isso aqui é muito importante, gente, que ele não caiu por causa de nenhum outro motivo. Ó, então eu já fiz na vertical e na horizontal toda a marcação, tipo joguinho da velha, estão vendo? Eu já descobri que o Luciano caiu por causa da poça d'água. Vamos colorir aqui para ficar bem visível para vocês. E descobri que ele não saiu por causa dos outros motivos, né? Porque se foi por causa da poça d'água, cada um saiu por um motivo distinto. Então ele não saiu por outro corredor, nem por galho, nem por folha seca, nem por pneu furado. Ele saiu pela poça d'água, logo nenhum outro saiu. Vocês lembram que a gente tinha notado aqui que o cara da poça d'água saiu na segunda volta?
Não foi? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Posso até apagar essa dica aqui. Eu vou ver aqui e vou determinar que ninguém saiu na segunda volta, só o Luciano. Né, ó. Eu deixo em branco só o Luciano. E marco ainda que o Luciano não saiu em nenhuma das outras voltas. Não pode deixar de fazer isso, tá, gente? Senão vocês vão ficar confusos depois. Ó, o Luciano saiu na segunda volta. Eu venho cá embaixo no Luciano e digo que ele saiu na segunda volta. Porque isso era uma dica que eu já tinha passado e tinha anotado aqui. Que eu não sabia quem tinha caído na poça d'água, mas eu sabia que quem caiu na poça d'água abandonou na segunda volta. Né? Então, já consegui chegar a duas conclusões. Muito bem. Deixa eu ver que dica que eu parei. Aqui, na dica número 5. Quem abandonou a corrida quando estava na 28ª colocação não tropeçou no galho e não era nem o número 2 e nem o número 28. Então, eu vou anotar aqui, ó. Quem tropeçou no galho não era o 2 nem o 28. Vou número, né? Não, mentira. Não é isso. Vou ler de novo para ver o que eu vou marcar aqui, ó. Quem abandonou a corrida na 28ª colocação. Então, quem estava na 28ª colocação não saiu por causa do galho e não estava e não tinha o número 2 e nem o 28. Então, qual é a conclusão que eu vou chegar aqui? Ainda nenhuma. Porque eu não sei quem saiu na 28ª colocação. Mas quando eu descobri quem saiu quando estava na 28ª colocação, eu já vou marcar lá na tabela que ele não era o número 2, nem o número 28 e nem saiu por causa de um galho. Tá? Mas eu preciso descobrir primeiro quem ele era. Por isso que eu estou anotando aqui embaixo, porque eu não sei quem saiu na 28ª colocação. Ok? Beleza. Vamos à dica de número 6. Veja que a pessoa que abandonou a corrida quando estava no 4º lugar, antes da 4ª volta, e que tinha o número 22, e que não teve problemas com o pneu, não era o Celso. Pois bem, olha só. A pessoa que abandonou a corrida quando estava em 4º lugar antes da 4ª volta, esse antes da 4ª volta é subjetivo, porque olha só. Volta em que abandonou. Antes da 4ª eu tenho a 3ª, a 2ª e a 1ª. Então pode ser qualquer uma delas. Então por enquanto ainda é muito subjetiva essa informação. O que é relevante pra gente agora? Que a pessoa que abandonou a corrida quando estava em 4º lugar e era o número 22 e não teve problemas com o pneu, não era o Celso. Então significa que o Celso não abandonou a corrida quando ele estava em 4º lugar. Certo? E Edson, esse é o Celso que eu quero marcar. Ele não abandonou a corrida quando ele estava em 4º lugar. Ele não era número 22. O que mais que tem aqui nessa dica de número 6? E não teve problemas com o pneu. Também não dá pra marcar o pneu agora, porque eu sei que o cara que saiu quando estava no 4º lugar, ele saiu antes da 4ª volta e ele era número 22. E esse cara não era o Celso. Então o que eu vou poder marcar aqui é que essa pessoa ainda não era o Celso. Mas não dá pra eu marcar que o Celso não teve problema com o pneu, porque eu não sei, porque ele não era o cara que era de número 22, né? E eu não sei quem era o cara de número 22. Então o que eu posso concluir aqui é que o Celso não era o número 22. Beleza? Ok. 7ª volta. O Luciano não era o número 37. Então eu venho aqui e marco que o Luciano não era o número 37. Ele não estava em 1º lugar quando ele abandonou a prova. Então eu venho aqui e marco que o Luciano
não estava ocupando o primeiro lugar quando ele abandonou a prova. Na oitava, eu vejo na oitava que o Salvador ele tinha um número ímpar. Se o Salvador tinha um número ímpar, então ele não pode ser nem o 2, nem o 22 e nem o 28. Sobrou só 15 e 37 para ele. Vocês concordam comigo? Porque ele era ímpar, né? E a gente vê ainda que o Salvador não saiu na quarta volta. Então, Salvador, venha cá. Não foi você que saiu na quarta volta. Muito bem. Ah, não. Não, eu tô lendo a dica anterior. Desculpa. Não é isso, não. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ele não saiu na quarta volta. Desculpa, gente. Foi mal. Porque eu tô lendo as dicas no papel. Ele não saiu na quarta volta, tá certo.